Sigo para mais uns breves apontamentos sobre a lua nova de Virgem, esta corrente. Esta que estamos agora a viver em setembro de 2021. Então, vamos lá. Aqui alguns apontamentos breves, mas interessantes. Este é um mês onde eu tive a oportunidade de falar mais vezes, acredito eu. Em breve na lua cheia de Peixe Virgem, o eixo da sereia, como eu lhe chamo. Mercúrio vai entrar retrógrado de 27, 28 de setembro até 18, 19 de outubro. Vem ajudar-nos a refletir nas nossas relações, portanto aqui esta dimensão das relações vai estar muito ativada. Confirmar ou refutar relacionamentos de qualquer tipo. No equilíbrio das nossas vidas, o que é verdade para nós e aquilo que não é verdade, que são nas relações concessões pelas quais pagamos um preço demasiado alto. O objetivo da vida é a realização do ser, o si mesmo, o nosso eu total. Se você se anular, vai anular essa vontade, dessa parte de si essencial que o orienta ao longo da vida para esse objetivo final. Esse é um preço muito elevado que paga. E eu gostaria aqui de aprofundar sobre balança, porque ainda não estamos com o Sol neste signo fantástico. O Sol está noutro signo fantástico, o signo da Virgem. Mas Mercúrio, o regente da Virgem, desta alunação, está em balança. Assim como a própria bela Vênus. E balança integra dois pratos, duas polaridades, que precisam de ser vivenciados para que o centro fiel da balança se realize na sua sábia síntese. Isto é uma lei. Normalmente precisamos de viver a dualidade das experiências, a própria dualidade da nossa mente, que os dois hemisférios têm formas completamente diferentes de abordar a mesma realidade onde eles radicam. Então, nós tendemos a identificar-nos com uma das polaridades ao longo da vida e a confrontar ou a sermos confrontados pela outra. É assim que nós vamos aprendendo a abraçar o paradoxo. E muitas vezes através daquela célebre palavra que faz equivaler o outro numa relação, o outro fora de nós, ao espelho. Aquilo que o outro nos devolve de nós próprios. Seja com brilho, seja aquilo mais baço, o aspecto mais baço, que também nos devolve. Esta é uma forma comum de viver e tendemos a abraçar na vida uma causa em vez da outra. Tendemos a valorizar normalmente mais a luz do que a sombra. Mas, por exemplo, se valorizarmos o desapego, não temos que deixar de nos relacionar com os outros. Não temos que ser desapegados ao ponto de não nos relacionarmos com os outros. E se valorizarmos mais a participação nas relações, por outro lado, também não temos que nos enredar nas relações. São coisas diferentes. Senão vamos estar sempre a saltar de espelho em espelho, de relação em relação, de um lado para o outro da balança. Ou então, dentro da mesma relação, sempre num conflito. E numa eternização dos padrões mais conflituosos, que acaba por acontecer de uma forma consciente ou inconsciente. A vida quer-se a si mesma completa. E ela vai pressionar para nós chegarmos à liberdade, que é a realização do ser, através das relações com muito, por exemplo, com muito apego, ou muita dependência, ou muita codependência. Os opostos tocam-se e quando algo chega ao seu limite, vira no seu oposto. Então, o caminho do meio, como a balança ensina, é a integração de ambas as polaridades, a libertação do ser, não vem pela rejeição de um dos pratos da balança. Vem pelo abraçar do paradoxo complementar, que junta aos complementos. Como o dia complementa a noite, como o inconsciente complementa o consciente, como a sombra complementa a luz e faz dela parte. Então, a libertação como o feminino e o masculino são complementares. A libertação vem através da participação completa. O desapego e o nada
são na tradição hindu o deus Shiva. Na mesma tradição, a participação é Prakriti. Então, só quando ambos se casam, Deus e a deusa, se fundem nesta participação completa, pode a criação ou o samsara, a vida, acontecer. Eu achei muito interessante falar-vos aqui, muito en passant, deste aspecto simbólico do signo da balança. Então, manter as relações é bastante importante com Vênus e Mercúrio em balança. Para as mantermos, pode ser necessário moderar a impulsividade, intolerância, escutar mais o outro, refinar a arte do encontro humano. Muito trabalho este mês. Na próxima lua cheia com a Vênus oposta a Urano, no eixo Escorpião-Touro, meu Deus, minha deusa, isto é que vai ser intensidade. Nas relações em que alguém já esteja com o pé fora da porta, o outro pé vai sair. Mas pode haver outra solução, podem reinventar-se dentro da relação. Ou podem aparecer súbitas atrações novas, depois logo se vê. Urano é o regente esotérico da balança, onde Vênus está em regência, a bela Vênus está no seu reino. Quer dizer que o amor caminha ao nível da alma, ao nível de uma consciência mais suprema, mais refinada e unitária, caminha no sentido da liberdade. Reveja a sua definição de liberdade. Analise o que ela lhe rende no plano das relações a todos os níveis. Num momento onde as relações, as dinâmicas familiares são das mais diversas do que nunca talvez tenham existido na história humana, onde é que começa e acaba a liberdade de um e do outro? Será que isso importa para si? Ou só é abordado quando surgem crises? O que é ser livre? Quando eu sou escravo ou escrava da dimensão sombria do meu inconsciente. Quão livre sou, ou é você, quando repete os padrões de relação dos seus pais e dos seus antepassados? Qual é o grau de liberdade existente aí? Questões para refletir. Se quiser dar-se ao trabalho. Urano é um planeta transpessoal e remete-nos para as relações globais, sociais e civilizacionais. E a propósito disto, quero partilhar consigo algumas palavras de Carl Jung sobre a civilização em transição, que todos conhecemos e que todos estamos a viver. Ele refere que quando olhamos para a história humana, vemos apenas o que acontece na superfície e mesmo isso é distorcido no espelho desbotado da tradição. Porque o que realmente acontece escapa normalmente ao olhar indagador dos historiadores, pois o verdadeiro acontecimento histórico está profundamente enterrado, vivenciado por todos e não observado por ninguém. É a experiência psíquica mais privada e subjetiva. Guerras, dinastias, convulsões sociais, conquistas, religiões são sintomas superficiais de uma secreta atitude psíquica, desconhecida até mesmo do próprio indivíduo e não transmitido por nenhum historiador. Os grandes eventos da história mundial são, no fundo, talvez sem importância. Em última análise, o essencial é a vida do indivíduo. Só isto faz a história. Só aqui, na vida do indivíduo, as grandes transformações acontecem primeiro e todo o futuro, toda a história do mundo, em última análise, brotam como uma soma gigantesca dessas fontes ocultas em cada ser, em cada indivíduo. Nas nossas vidas mais privadas e subjetivas, não somos apenas testemunhas passivas da nossa época. Somos e sofredores da nossa época. Nós somos criadores da nossa época. Nós fazemos a nossa própria época. Carl Jung. Interessante, queria deixar-vos aqui, porque nos remete para sempre para esta dimensão da era do Aquário, cujo oposto e complementar é Leão, o eixo de individuação, que, salvo erro, era o eixo do ascendente Carl Jung, que era Leão, o ascendente dele, ou ele era Leão, já não me lembro bem, já falei sobre isso, agora não me recordo bem, mas era um eixo importante no mapa dele e, portanto, achei que era interessante partilhar
este processo que nos responsabiliza como indivíduos para a mudança que queremos ver acontecer no mundo. O Gandhi falava disto, não é? Ser primeiro ou ser tu a mudança que queres ver acontecer no mundo. Ora, lunação de Virgem, diligência com processos de purificação físicos, mentais, emocionais, espirituais, o processo da alquimia do equinócio do outono no hemisfério norte, com a energia tornando-se agora mais yin, mais receptiva, mais escura, fria e interiorizada. E a ajudar a esta festa, a bela Vênus entra em Escorpião, agora, onde vai ficar durante cerca de um mês, meados de outubro. O céu dá-nos uma grande oportunidade de purga e reestruturação pela clareza das feridas, mágoas, dores por resolver. A intensidade pode ser bem usada para ganharmos maior consciência, integridade, amor próprio e maturidade, ou pode dar para o torto, à maneira de Escorpião. Nesta lua nova de Virgem temos um belíssimo trígono desta lunação a Urano, que é um chamado à ação. É, portanto, um arregaçar das mangas muito forte esta lua nova. É excelente para, e tome nota, quebrar velhos hábitos, começar novos hábitos, construir novas rotinas, sair da zona de conforto, trabalhar em atividades mentalmente mais estimulantes, gerir melhor os seus recursos a todos os níveis, encontrar, conseguir um trabalho mais interessante, dar início ou refinar uma investigação ou aprofundamento numa área importante da sua vida, sobretudo naquela onde a lunação cai. Portanto, terá que ver onde é que tem os 14, 15 graus de Virgem no seu mapa astral. Fazer as coisas de uma maneira nova ou diferente, mas pensando sempre numa maior eficiência e numa estruturação daquilo que está a fazer. Podem surgir súbitos lampejos intuitivos, ideias criativas, inspirações, tudo favorecido nesta lunação. Apesar disto, ela está oposta a Neptuno, que nos pode trazer estarmos possuídos por uma ilusão, por uma ideia, por um preconceito, por um conceito, por uma visão redutora, por uma clareza muito prejudicada pelo extravasar emocional. Atenção a isto. Mês de Virgem, disciplina material e espiritual plasmadas na próxima lua cheia, sobre a qual falarei mais tarde. É o signo da saúde, o eixo da saúde holisticamente, falando física e mental. E aqui gostaria de partilhar também um pouco convosco sobre a minha beijinhos, a quem está a ver, beijinhos grandes, querida Alexandra, querido José Afonso, querida Maria João Vasconcelos, um grande, grande beijinho a todos os que me estão a ver, pois este é um direto. Eu queria partilhar exatamente um pouco, uma vez que Virgem tem a ver com a saúde e aqueles que me seguem sabem que tive uma vivência com o Covid-19 bastante difícil, de quase morte. Com um mês de internamento no hospital, com algum tempo em coma, com uma semana em ventilação e de facto morri e renasci, é verdade. Sou uma mulher aquariana de convicções fortes, sinto-me profundamente transformada, já disse isto várias vezes, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Dizer que, contudo, as minhas convicções profundas sobre o estado do mundo não mudaram. As minhas convicções, as minhas dúvidas sobre a narrativa oficial dominante do nosso governo e de outros não mudaram. O meu ativismo da consciência e do amor, que me fez estar em 14 manifestações no ano, que me fez procurar e investigar sobre a informação que não passa nos mainstream media, mantém-se. As minhas reservas sobre as vacinas mantêm-se totalmente, sobretudo nas faixas dos jovens e das crianças. E reparem, eu não estou aqui a dar nenhuma receita, eu não sou médica, não sou investigadora, mas faço a minha própria busca e procuro pensar, procuro refletir e procuro abrir-me a posições de contraditório, também de cientistas nacionais e internacionais, em todas as áreas do saber. E isso parece-me interessante, parece uma atitude interessante e uma atitude, enfim,
passa em modéstia de alguma inteligência, procurar-nos ouvir um espectro mais largo, para além daquilo que o medo e o pânico também nos aconselham. Portanto, isto para esclarecer também que as minhas convicções fundamentais não mudaram por ter estado doente com o Covid, gravemente doente, mantiveram-se. O que mudou talvez foi a vibração, foram outras coisas que também aqui não importa agora referir tanto, não é o momento. E dizer que, claro que pesquisei sobre vários suplementos, também não vou aqui apresentar esses suplementos porque não quero correr o risco de dizer que estou aqui a tentar medicar. Cada um tem que fazer as suas próprias investigações e cuidar também, obviamente, de si. Mas também dizer que me perguntaram sobre as pessoas conscientes também adoecem. E eu lembro-me há 20 anos alguém me perguntar o mesmo sobre a Luísa, quando ela teve o cancro com 40, 42 anos, ela já era uma figura, já era, pelo menos nos Estados Unidos, ela já tinha alguma fama como Ministra da Ciência e da Mente, e teve cancro uterino. Mais recentemente me perguntaram sobre o Wayne Dyer, um grande escritor e conferencista norte-americano, também amigo da Louise Hay. Tive o privilégio de conhecer nos Estados Unidos, um homem encantador que morreu com linfoma há poucos anos. Então as pessoas conscientes não adoecem. A Marian Woodman, a amada Maria Flávia, a Katie Jones, tantas das minhas mestres tiveram cancros. Tantas pessoas profundamente espirituais adoeceram gravemente e adoecem, então eles não são humanos. Eu penso que isto é uma grande lição de humildade para nós e para os outros. É também um processo que nos ajuda a crescer, porque para que no processo de crescimento, como as crianças projetam Deus e deusa para os seus pais, nós também projetamos esse luminoso para os nossos mestres, os nossos professores, as pessoas que admiramos, e nessa projeção demitimos-nos de desenvolver em nós esse germe da vida, do amor e da sabedoria e dessa luz que no outro vemos e que tanta ressonância vibra em nós. Então, somos humanos, a doença pode ser um caminho de grande salvação, pode ser um caminho por onde a ferida sempre abre uma brecha, por onde entra ainda mais luz, quando a pessoa está pronta para essa luz, e eu acredito que estava pronta para receber a luz da consciência, e dizer que me sinto de facto mais viva do que nunca e que, mais uma vez, para morrer bem, sem pretender dar aqui nenhuma lição, precisamos de viver bem. Quem vive sem fé, morre sem esperança. E eu não estou a falar de uma fé religiosa, eu estou a falar da fé na vida em primeiro lugar. Na fé em nós, na fé na existência, na fé nesse sentido que nos faz respirar e acontecer. Porque somos nós que acontecemos a nós mesmos. Então, posto isto, é algo muito breve que eu queria dizer, voltar ao mistério da Virgem. E Mabon, ou a Sagrada Alquimia e Simbólica do Equinócio do Outono no Hemisfério Norte, que agora celebramos 20, 21, 22 de setembro, falam da Mãe da Virgem, que segura num grão ou numa meta de trigo, como nos mistérios eleusinos na Grécia Antiga, a deusa Deméter, antecessora de Maria. Segura num grão ou numa meta de trigo na cerimónia dos mistérios. Os sacerdotes ou sacerdotisas antigos mostravam à meia-noite, numa cerimónia sagrada, esse grão de trigo que representava, como na noite de Natal, o filho nascido da grande mãe, a terra, a matéria, Mater Maria. Que a criança divina possa renascer em todos nós, como essa consciência unitária, capaz de construir em conjunto uma nova civilização.
Estes são os meus votos. Um grande beijinho e até ao feliz reencontro.